Vamos continuar então com o curso de tanatologia, ou seja, o estudo sobre a morte, e agora discutindo hoje um tema bem polêmico que é ressurreição versus reencarnação, junto, obviamente, com essa linha da ciência e fé. Não há, então, comprovação científica para ressurreição e reencarnação, ou seja, não existe nenhum dado empírico, nenhum exame microscópio experimental em que identifique e que comprove um processo de ressurreição e reencarnação. Portanto, a decisão pessoal a favor de uma reencarnação ou de uma ressurreição única e definitiva continua sendo uma decisão de fé, ou seja, uma decisão de você seguir a crença em uma determinada linha, uma determinada doutrina. Nós vamos falar um pouco, inicialmente, sobre reencarnação. A reencarnação, por que nós vamos falar sobre isso? Porque na população do Brasil, por incrível que pareça, na última pesquisa, observaram que 45% da população do Brasil acredita em reencarnação. E outra, que é um dado surpreendente, 30% dos que se dizem católicos acreditam em reencarnação. E esses são os que falaram, fora os que escondem e que não a sua crença. Então, provavelmente, às vezes a coisa é até mais do que isso. Então, é surpreendente ver essa estatística, e porque nós vamos ver que dentro do cristianismo tradicional, ou seja, o cristianismo em si, é ressurreição e não reencarnação. E o judaísmo, como ele vê isso aí? No judaísmo, na época de Jesus, por exemplo, nós tínhamos os fariseus. Os fariseus acreditavam no controle de Deus, acreditavam na ressurreição e na existência de anjos e demônios. Já o outro grupo, que são os saduceus eram formados pelos aristocratas racionais e políticos e eram autossuficientes, negavam a ressurreição, negavam a existência do mundo espiritual, ou seja, anjos e demônios. Ou seja, os saduceus seriam muito bem-vindos hoje nas universidades, que é o mesmo perfil. Nós temos, então, algo surpreendente. O judaísmo, uma pesquisa que eu fiz aí, principalmente, lógico, nos judaísmo mais recentes, 600, anos 600 para cá, abriu-se uma vertente no judaísmo que acredita em reencarnação, né? Que até então era a ressurreição. Então, nós temos duas linhas dentro do judaísmo oficiais, ou seja, que você vai numa livraria de judeu e vai comprar livro de ressurreição e vai comprar livro de reencarnação, né? Então, muitos rabinos seguem a linha da reencarnação e outros, como Maimônides, né, que é um muito famoso rabino, ele segue uma ressurreição. Qual é o propósito, então, de uma reencarnação? É compensar uma falha numa existência prévia, criar um estado de perfeição pessoal novo, mais elevado e que ainda não foi atingido. Aqui, uns ditos do Kabbalah, que é uma linha mística judaica, em que fala que a ressurreição é um tempo de recompensa e a reencarnação um tempo de reparar. A ressurreição é um tempo de colher e a reencarnação um tempo de semear. A reencarnação, aqui nós estamos aí nos chamados momentos finais, né? Se nós estamos nos momentos finais, então quem segue aí a reencarnação entra aí no sistema do salve-se quem puder. E por que muitos cristãos aderiram à reencarnação, cristãos que eu falo principalmente católicos, porque os evangélicos, eles focam no estudo bíblico e vê claramente que na Bíblia é ressurreição e não reencarnação. E os católicos, muitos não estudam a Bíblia, então são desinformados e acabam seguindo
essa doutrina da reencarnação, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, o evangelho de Jesus. Qual é o medo dos cristãos? Eis uma análise, um trabalho de Reinhold Blank, que é um grande teólogo, e ele dividiu as populações com um nível de formação de uma escola primária, de uma escola superior. Também dividiu a população em renda de 1 salário mínimo e com renda acima de 16 salários mínimos, e viu que a coisa não mudava muito. Ou seja, entre uma escolaridade inferior e outra superior, o nível de salário baixo, o nível de salário alto, com relação aos medos. Então, viu que o que o cristão tem medo? Juízo particular, medo de purgatório, medo do inferno e do juízo final. Então, e na verdade, o cristão verdadeiro, na verdade, não tinha que ter medo de nenhuma dessas coisas, porque se você está em Cristo, não há por que você ter medo do juízo particular, do juízo final, do inferno, nada disso, né? Então, é sinal que as pessoas não estão ou conectadas por Cristo e estão desinformadas, né? Então, eu vou continuar passando algumas informações das razões pelas quais muitos cristãos, essencialmente católicos, né, estão aí, aderiram e frequentam aí centro espírita, tudo, ou seja, tem esse plano B e seguem essa outra linha também, né? Eu sou católico, mas eu acredito na reencarnação. Então, os cristãos têm medo, como eu disse. Na reencarnação, a salvação parece garantida. Não precisa enfrentar um tribunal, ou seja, eu não vou passar por um tribunal do juízo final. Eu vou ter uma outra chance em outra vida. Por isso que oferece, então, uma segunda oportunidade. Uma possibilidade da vida plena. Ninguém ficará com uma vida fragmentária, incompleta, uma vida frustrada, ou seja, eu terei uma outra chance, depois uma nova chance, das coisas que eu não consegui fazer nessa vida, fazer na outra e daí por diante. Então, sempre essa mensagem de uma nova chance, né? Rejeição, outra causa também das pessoas procurarem a reencarnação. Rejeição das imagens tradicionais cristãs sobre o destino para a morte. Nas camadas sociais mais elevadas, 87%, e na camada mais humilde, 59%, não concordam com o ensinamento da igreja sobre inferno, purgatório, juízo particular e juízo final, né? Então, a proposta da reencarnação parece uma proposta mais lógica e uma proposta mais racional. Diminui também o medo frente ao desconhecido, porque basicamente haverá a repetição do que já existia, uma vida humana. Ou seja, eu não fico mais com medo de um desconhecido, o que vai acontecer depois da minha morte, porque eu vou voltar e vou voltar para a Terra, vou voltar a fazer o que eu já fazia. Ou seja, entre aspas, eu já conheço esse ambiente aqui, né? A minha evolução será aqui. Outro fator também é que mantém a esperança que o ser humano não será aniquilado para sempre. Ao contrário, haverá de continuar. Possibilita também a crença de uma vida após a morte sem a necessidade de recorrer a Deus. Ou seja, você vê que já começa aí uma independência de Deus com relação à questão da vida após a morte. A base da esperança é, no fundo, uma lei cósmica, chamada lei do karma. Em vez de confiar num Deus que rejeitam ou de quem, no fundo, desconfiam, muitas pessoas preferem intuitivamente confiar em si mesmos. E a doutrina da reencarnação, teoricamente, dá uma explicação satisfatória sobre o sofrimento. O sofrimento nessa vida é consequência de certos atos maus que a pessoa cometeu na vida passada. E resolve também, teoricamente, a questão do mal. Se Deus é bom, por que existe o mal? Então, na lei do karma, libera Deus dessa responsabilidade e o responsável pelo mal é o homem mesmo.
Então, a lei do karma é uma lei cósmica que age de maneira automática de causa e efeito. Tem muito a ver também com a teologia da retribuição, que é a teologia judaica, né, do Antigo Testamento, que é uma teologia de causa e efeito. Por isso que muitos judeus agora estão seguindo aí a reencarnação. E cada ser humano ganha na sua vida atual a retribuição de seus atos realizados numa vida anterior. Ou seja, você vai pagar nessa vida o que você fez na sua vida passada, com um efeito aí semelhante a um bumerangue. Então, esse é um ciclo, né, da causa e do efeito. E a tendência, ou seja, o processo evolutivo que é feito aqui, né, na Terra, na repetições aí das reencarnações, tem como objetivo, então, limpar o karma, ou seja, substituir de uma para outra vida os conteúdos negativos do subconsciente por elementos mais positivos. Por isso que a pessoa que acredita na reencarnação, ela sempre está empenhada em fazer caridade, agir com amor e gratidão, porque isso vai contando ponto, isso vai limpando, né, o seu karma, faz parte do processo evolutivo. Na nossa sociedade do sucesso e de busca do êxito, as pessoas não esperam receber nada de graça. A pessoa é responsável por sua salvação. Então, aí está centrado aí no individualismo do homem moderno. Então, isso, a doutrina da reencarnação, ela encaixa muito na cabeça do ser humano de hoje, que é um ser humano individualista, que ele não depende de Deus para a sua salvação, é ele que vai se salvar. Porque dentro da doutrina da reencarnação não existe a graça, né? É você que vai, no processo, evoluindo cada vez mais, nessa questão da sua escada evolutiva a partir da repetição de sua vida aqui, da sua experiência aqui na Terra. Então, existem algumas questões sobre a reencarnação, né? A doutrina da reencarnação, ela só conhece o princípio da retribuição e do êxito, portanto, não pode haver perdão. Então, o perdão, ele não bate com o sistema de reencarnação. Porque se eu perdoo uma pessoa que ela está por determinada falta, ela não vai, eu vou tirar dela todo o sistema que ela está pagando por algo que ela fez. Então veja essa frase aí do Allan Kardec. Toda falta cometida, todo mal praticado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for numa existência, o será na seguinte ou nas seguintes. Ou seja, você vai ter que pagar por aquilo que você fez, seja na sua vida agora, ou seja na próxima. Portanto, se eu cancelar essa sua dívida, isso não condiz com o processo e a doutrina da reencarnação. Então, esse é um ponto aí muito importante. Outra questão, para a doutrina da reencarnação só existe a retribuição. Ou existe, então, como eu disse, não existe o perdão divino. No fundo, não é Deus que salva pela graça, e sim o homem que se salva pelo próprio esforço. Então, a reencarnação constrói a sua própria salvação. Não há a graça, não há o perdão. E é então um sistema voltado para si. A doutrina da reencarnação não tem base bíblica. As interpretações foram distorcidas de fora do contexto, e mais ainda, nos últimos 200 anos, nós temos um grande boom aí na interpretação bíblica pelas grandes descobertas dos manuscritos e análise histórico-crítica. Então, fica muito evidente quando existe uma distorção na interpretação bíblica. E vejam essa frase do livro de Hebreus: dado que os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Então, o homem morre uma vez só, e depois disso já vem o julgamento. Ele não tem uma outra chance de voltar. Assim também Cristo se ofereceu de uma vez por todas para tirar o pecado. Então, a explicação do mal e sofrimento, aquela possível explicação do sofrimento e do mal,
pela doutrina da reencarnação, ela é questionável, né? Então, qual é a origem, por exemplo, do mal e do sofrimento antes da primeira vida? Ou seja, uma alma que é criada, ela não tem uma vida passada, porque ela foi criada, né? E se não havia mal nem sofrimento na primeira vida, não haveria na segunda. Ou seja, se ela está sofrendo nessa vida, ela está pagando por um mal que ela não fez, porque ela não existia antes. Isso eu estou falando uma alma que foi criada, né? Então, não justifica o sofrimento. Por que eu estou sofrendo, sendo que eu não tive uma vida passada, né? E existe também uma contradição ética, né? Que para que serve uma vida anterior se as pessoas não se lembram dela? Assumir as responsabilidades pelos atos cometidos numa vida passada, que esse mesmo homem não tem a mínima consciência de tais atos. Assumir responsabilidade pressupõe consciência. Do contrário, tal exigência seria uma injustiça. Resumindo, eu estou sofrendo aqui nessa vida, pagando por algo que eu fiz, mas eu não sei o que é isso que eu fiz, eu não lembro da minha vida passada. Eu não sei o que eu fiz, eu estou apanhando aqui sem saber por quê. Então, como que eu vou? Eu estou sofrendo, tendo sofrimento, sem saber o porquê que eu estou sofrendo. E se eu não sei o porquê eu estou sofrendo, como que eu vou melhorar o processo também evolutivo, né? Eu estou apanhando sem saber o porquê, porque eu não lembro quem eu fui na passada e o que eu fiz de errado na passada. E se está vindo um possível corretivo aqui para mim agora, eu não tenho consciência disso. Outro questionamento nesse sistema da doutrina da reencarnação é que a conta não fecha. Porque como que funciona? Se eu tenho algo para pagar e para melhorar no meu processo evolutivo, eu vou fazer então uma caridade, eu vou fazer uma bondade, né? Porque isso eu vou compensar o mal que eu fiz. É assim que eu vou evoluindo no processo da reencarnação. Mas quando eu ajudo, então, vou fazer a caridade, eu vou ajudar uma outra pessoa, aquela pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo porque ela está pagando uma dívida que ela fez na vida anterior. E aí eu ajudo essa pessoa e ela não sofre mais. Se ela não sofre mais, ela não paga o que ela tinha que pagar da outra vida. Então, ou seja, eu melhoro a minha parte espiritualmente e pioro a situação da outra pessoa. Ou seja, a conta não fecha, né? Outro questionamento: como explicar o aumento populacional, o aumento no número de almas, né? Já que é um processo de reencarnação, então sempre vão brotando novas almas, né? Existe uma explosão, né? Todo mundo sabe disso na população do mundo. E aí tem a explicação espírita, né? Aí você vai perguntar para a doutrina espírita, ela vai falar assim: existe uma população desencarnada da Terra que andava perto de 21 bilhões de espíritos, né? E não é difícil entender que a margem para o crescimento populacional em nosso globo é muito grande, ou seja, ainda pode crescer mais, até mais ou menos 21 bilhões, né? Mas quem que falou isso? Foi o espírito de André Luiz. Então, não tem como aí questionar, né? Então, foi um espírito que falou que é assim, que tem ainda 21 bilhões de almas, que ainda pode ter mais espaço para crescimento, tem uma contabilidade aí de outro plano e que, né, nós não temos acesso, né? Não tem como discutir. Se os supostos processos de purificação do karma tivessem algum sentido, a evolução do mundo teria que ir em direção a um humanismo melhor e uma caridade maior. Ou seja, se o ser humano ele está voltando, reencarnando para melhorar espiritualmente, por que a humanidade está pior espiritualmente? Hoje o ser humano é campeão de egoísmo, de egocentrismo. Nós estamos vivendo um período de pior nível de espiritualidade do ser humano. Se ele estava, então, em processo de evolução espiritual, por que aconteceu exatamente ao contrário? É uma involução espiritual, né? Então, é outro questionamento também. Então, nós não vemos isso no mundo, né? O mundo hoje predomina o egoísmo e o individualismo. E existe também uma armadilha por trás da nossa autossalvação. Se eu não dependo de Deus para me salvar, eu dependo de mim mesmo, então a visão evolutiva da lei do karma, ela implica em uma atitude
de orgulho espiritual, que é uma grande armadilha, né? E um esfriamento da fé, porque se eu não dependo tanto de Deus para o meu processo evolutivo, eu dependo, na verdade, de mim, então existe aí também um esfriamento da fé num Deus de relacionamento, que é o Deus do cristão, né? Que é um Deus que está presente e que nós conversamos com Ele e nos relacionamos com Ele. Para essa informação especialmente para o público católico, o público católico, por falta de informação, eles acham, por exemplo, que o cristianismo, que o espiritismo é uma religião cristã, né? E não é. Por quê? Porque existem determinadas religiões que se diz cristã que por conta de só um item, tem uma, por exemplo, que não acredita em tudo, só que não acredita na Trindade. Se ela não acredita na Trindade, todas as religiões cristãs tradicionais consideram essa religião uma seita que não é cristã, por conta de um elemento. Agora, o Espiritismo, por exemplo, o Kardecismo, tem mais de 40, que eu não coloquei a lista toda aqui, mais de 40 diferenças de que não é o cristianismo. Então, isso é importante o católico saber, falar assim, olha, não tem problema, não é nenhuma crítica aí ao espiritismo de forma alguma. Eu já frequentei o espiritismo também em outras fases da minha vida, já estudei os livros do kardecismo, conheci pessoas maravilhosas e conheço até hoje. E já comentei em outro vídeo que meu processo de metanoia foi numa conversa que eu tive numa líder do espiritismo, e depois eu me tornei um cristão. Mas, então, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica. Eu estou apenas mostrando isso aqui é um processo até para informação, especialmente até para o público que se diz católico, de que são doutrinas completamente diferentes. Completamente diferentes. 180 graus. Então vamos lá. Eu comentei que uma das que se dizem cristãs, por conta de um item só, ela não é considerada cristã. Agora, aqui são mais de 40 itens, mas vamos ver aqui uns 10 mais ou menos. O que é, por exemplo, para o cristianismo, a Bíblia? A Bíblia, para o cristão, ela é um livro inspirado por Deus, né? Já para o Espiritismo, é um livro de leis morais. Divindade de Jesus. Para o cristianismo, Jesus é Deus. Para o Espiritismo, não. Ele é uma pessoa, um ser humano comum, com um espírito elevado. Milagre, existe, o cristão acredita em milagre. O Espiritismo, não. Suficiência da revelação. Cristianismo, sim. Espiritismo, não. Intervenção de Deus na história, as bênçãos que a gente recebe. O cristianismo, sim, acredita, o espiritismo, não. Anjos, o cristianismo acredita, o espiritismo, não. Demônios, o cristianismo acredita, o espiritismo, não. O espiritismo acredita em espíritos maus, né? Que pode até ter um conceito semelhante ao demônio, mas aí é uma questão conceitual. Nossa redenção por Cristo, ou seja, nós somos salvos por Cristo, pela graça. Salvação pela graça. Isso é o cristianismo. O espiritismo também não acredita nisso. Salvação pela graça. Perdão dos pecados. Cristianismo, sim. Espiritismo, não. Céu e inferno. Cristianismo acredita. Espiritismo, não. Ressurreição. Cristianismo acredita na ressurreição. Espiritismo acredita na reencarnação. Sacramentos, confissão, importantes para o cristianismo, para o espiritismo não. Juízo final e juízo pessoal, cristianismo sim, espiritismo não. Então não tem nada. Então eu citei aqui as questões essenciais do cristianismo, os conceitos essenciais do cristianismo, e o espiritismo não acredita em nada disso. Então isso mostra que é uma outra doutrina, é uma outra coisa, completamente diferente. Então, você andar no mesmo barco que é sinal que você não entendeu nada, né? Nem de uma nem de outra. Você nem entendeu o que é cristianismo e nem entendeu o que é espiritismo.
né? Para você andar nas duas. Agora, dentro da Bíblia, nós mostramos algumas mensagens de alerta sobre o espiritismo. Por exemplo, vamos lá, Levítico: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aí em Levítico também: voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha aí. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Então, olha o risco aí e o alerta que está lá na Bíblia. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o que é? Eu fiz um panorama aí da ressurreição, né? A parte que é cativante perdoe-me, da reencarnação. Eu falei da parte aí que seduz, né, as pessoas a seguirem a reencarnação, e os problemas também, e as questões contra a reencarnação. E agora eu falo sobre a ressurreição, que muita gente, inclusive cristãos, não entende a ressurreição, infelizmente. Por isso, inclusive, que eles vão buscar a reencarnação, porque, afinal de contas, eu quero acreditar numa vida após a morte, como se a ressurreição não fosse uma vida após a morte. Não só é uma vida após a morte, como é muito melhor, como nós vamos ver aqui, né? Uma grande questão, que é o centro aí do cristianismo, é que Jesus é a ressurreição de Jesus. Então, o modelo do cristianismo se baseia em cima da ressurreição de Jesus. Por isso que Paulo escreve na 1 Coríntios 15, 14, de que, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, se tiver uma máquina do tempo aí que vai identificar que Cristo não teve essa ressurreição, então nós podemos aí abandonar a fé e partir para seguir uma outra coisa. Porque o centro aí do cristianismo é a ressurreição de Jesus. E quanto à ressurreição de Jesus, durante todo esse tempo, até hoje, as pessoas que são do contra, eles tentam a todo modo provar de alguma forma que não houve a ressurreição de Jesus. Porque se elas provarem isso, elas sabem que destrói o cristianismo, né? Então existem várias teorias. Por exemplo, escritos, essa questão da ressurreição foi escrito muito depois. Esses manuscritos aí do Novo Testamento, eles foram manipulados, não é o original. Isso aí foi mexido durante a história da igreja e essas Bíblias foram alteradas aí. Isso hoje já está mais do que comprovado que não existe essa hipótese. Por quê? Primeiro, diferente inclusive do Antigo Testamento, que tem livros que foram escritos às vezes 400, 500 anos depois do acontecimento, o Novo Testamento ele foi escrito logo após a morte e ressurreição de Cristo, ou seja, alguns anos depois, inclusive por pessoas que conheceram ao vivo a Cristo, ou então escrito por pessoas que entrevistaram quem conheceu Cristo ao vivo, né? Então, e quando foi escrito esses manuscritos aí no primeiro século, eles foram copiados em diferentes línguas e disseminados para as comunidades. Então, do Oriente Próximo e daí por diante. Então, já foram identificados diversos manuscritos dessa época em diferentes comunidades, diferentes línguas, e que estavam falando a mesma coisa. Então, essa hipótese aí da manipulação é uma hipótese que já caiu por terra, né? Existem algumas frases da Bíblia que foram colocadas depois aí no Novo Testamento, mas que não comprometem absolutamente nada a mensagem do texto, mas muito pouco. E esse muito pouco que é colocado nas Bíblias de estudo, eles são grifados, falam assim, essa aqui
provavelmente foi um acréscimo no primeiro e no segundo século para completar aí a sentença. Mas isso já é, inclusive, destacado na Bíblia, se tem alguma frase que poderia ter sido colocada depois. Uma outra hipótese é do corpo roubado. Roubaram o corpo de Jesus, né? Então não teve ressurreição coisa nenhuma, roubaram o corpo, esconderam em algum canto, enterraram em outro lugar, né? Então, essa hipótese, primeiro, era uma preocupação, inclusive, dos judeus que isso não acontecesse, né? Então, foi colocado, os judeus pediram para que colocassem soldados romanos, lacrassem o túmulo, uma pedra de 2 toneladas, e ainda colocassem os soldados romanos ao redor para tomar conta do túmulo. Mas vamos imaginar que subornaram, né, que foi uma hipótese dos judeus, subornaram esses guardas, né? E outra, o soldado romano que descumprisse uma missão dessa, inclusive poderia ser convidado não só à prisão, mas à morte, né? Então, vamos imaginar que teve um suborno, que esses soldados deixaram tirar isso. Então, quem que faria isso, né? Os soldados romanos mesmo, nem pensar. Judeus, muito menos, porque eles queriam que Jesus terminasse a história dele ali, né? Nem pensar no processo aí de sumir com esse corpo para poder virar um ídolo, né? Então sobraram os discípulos que poderiam ter roubado esse corpo. Nós vamos ver, inclusive, na sequência, mas essa teoria ainda junta também com uma invenção, por exemplo, poderia ter roubado o corpo e os discípulos também inventaram toda uma história da ressurreição. Isso também não tem cabimento, por quê? Porque os discípulos, se eles fizeram isso, eles inventaram uma mentira. Agora, todos eles, e continua até hoje, durante 2000 anos, os cristãos morrem defendendo uma mentira. Isso não tem cabimento. Todos os discípulos morreram martirizados. A pessoa indo lá com o degola e falou assim: você acredita na ressurreição de Jesus? Acredito. Olha, eu vou cortar a cabeça. Pode cortar, porque eu vi. E cortava, e morria. Então, todos morreram martirizados, com exceção de João, e mesmo assim foi preso, né, defendendo a ressurreição de Jesus. E outra, durante todo esse tempo, esses 2000 anos, era para alguém, por exemplo, o tanto de cristãos que foram mortos na época, até o ano 313, o Império Romano perseguia os cristãos e morriam. Na época de Nero, então, foi pregado os cristãos em todos os postes lá de Roma e tacava fogo no corpo deles. A Roma era iluminada pelos corpos queimados dos cristãos, ou seja, os cristãos tinham que reunir escondidos, reunir nas catacumbas para poder orar, porque se eles fossem descobertos, eles eram mortos. Não era para pelo menos um falar assim: olha, gente, para de matar todo mundo, isso aí é tudo conversa, esse homem não ressuscitou, eles esconderam o corpo, inventaram tudo isso, e pronto, chega, vamos parar com esse genocídio aí que está acontecendo. Mas não, ninguém até hoje falou isso dos cristãos. Não falou por quê? Porque viram que era verdade a ressurreição, né? Porque era para alguém ter falado: não, para, está matando todo mundo por uma mentira, uma coisa que inventaram, né? Ninguém falou isso. E continuaram morrendo, martirizados, né? Ninguém ia ficar morrendo aí direto, todo mundo morrendo, defendendo uma mentira que ele mesmo criou, né? Isso não tem cabimento, não tem lógica. Uma outra teoria também contra a ressurreição é que os discípulos tiveram uma alucinação coletiva, ou seja, eles estavam muito impactados com a morte de Jesus. Aconteceu muito rápido. Jesus era na mesma semana aclamado como rei, de repente ele é condenado à morte no mesmo dia, morto. Então eles ficaram impactados e tiveram uma alucinação, né? Acharam que viram Jesus aí em algum lugar e viram que era uma ressurreição. Isso também, toda a parte de psicologia já analisaram essa hipótese e foram unânimes de dizer que não é possível. Por quê? Porque foram 40 dias que ele apareceu, e além, em 1 Coríntios 15, ele fala que apareceu para 500 pessoas. Então é impossível ter uma alucinação coletiva. Você pegar 500 pessoas e todos alucinando a mesma coisa.
E outra, todos os dias. E outra, as pessoas que também têm esse processo de alucinação, elas vão, depois que passa aquela onda, elas começam a cair em si, né? Começam a ver, não, eu tive uma visão aí, mas não é bem assim. Mas não, todos tiveram a mesma visão, 500 pessoas tendo a mesma alucinação. Então, isso na psicologia é impossível. Outra teoria também é da morte aparente, ou seja, Jesus não teria morrido na cruz, ou seja, ele desmaiou, teve lá uma parada, alguma coisa assim, e acharam que ele estava morto, pegaram o corpo, né, colocaram lá na sepultura, né, mas ele pegou e conseguiu sair lá de dentro e saiu andando para todo lado. Então, isso também é uma hipótese também que ninguém mais nem fala hoje, porque na situação que ele estava, que ele não conseguia nem andar, além de ele estar totalmente destruído, ele vai lá, ele é pregado na cruz, e depois vai uma espada, fura a Jesus embaixo aí da costela, sai água e sangue, ou seja, houve uma perfuração pulmonar, e aí depois ele é jogado dentro do sarcófago, depois ele vai sair. Quer dizer, uma pessoa dessa, se ele sobreviver, ele tem que ir para UTI, se tivesse na época, né? Mas não, ele sai, fica 40 dias indo em diferentes lugares, inclusive para Galiléia, né? Então, vai para uma outra cidade, um outro estado, e durante 40 dias aparece para um monte de lugares. Então, também é uma hipótese que já foi até abandonada. E qual que é a prova hoje mais forte dentro da teologia da ressurreição de Cristo? É a chamada da prova sociológica da ressurreição. O que é isso? Porque dentro da cultura judaica, e aí lembrando que Jesus e também os discípulos eram todos judeus naquela época, tinha, por exemplo, no livro de Deuteronômico o seguinte dito: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, isso significa o seguinte: para o judaísmo, a pessoa que era pregada na cruz era amaldiçoada. Significa o seguinte: era para não. É como se aquela pessoa não tivesse existido. Era simplesmente para apagar tudo que aquela pessoa fez. Então, era uma maldição quem era pregado na cruz. Então, isso que aconteceu com Jesus, psicologicamente para os discípulos, foi um negócio terrível, né? Porque acabou. Então, a partir do momento que naquela sexta-feira Jesus morre na cruz, então toda a causa de Jesus, tudo que ele falou, estava eliminado, estava liquidado, fracassado, para todos e para sempre. Então é o seguinte, é para o discípulo assim, acabou, tudo que a gente viu, esquece, foi tudo aí uma ilusão, sonho, ele foi amaldiçoado aí, e agora vamos voltar para a nossa pescaria e levar a nossa vida, acabou, né? Então foi uma tragédia o significado da crucificação de Jesus para os discípulos. Só Deus, então, era capaz de reverter esse desastre. E Deus assim o fez, o próprio Deus, e rompeu na história, ressuscitando Jesus. Então, e qual que é essa prova sociológica? É porque, vejam, os discípulos, quando morre Jesus na cruz, com todo esse significado judaico do que ser morto na cruz, eles estavam completamente destruídos emocionalmente. Completamente. Acabou, o mundo para eles acabou, né? Todo aquele sonho terminou. E o pior, além de terminou, eles tinham que apagar na mente tudo aquilo, porque foi amaldiçoado na cruz. Então, essa era a concepção judaica. Então, para eles, foi uma tragédia. E como em 24 horas, quando eles enxergam e veem, têm a experiência de ver Jesus ressuscitado, eles saem correndo em alegria, ou seja, existe uma transformação. Eles perdem o medo, eles se transformam. E por que aconteceu isso? Porque ele só tem uma explicação. Eles viram Jesus, né?
Porque não tem como eles estarem no fundo do poço, todos eles, né, não era um só, todos no fundo do poço, completamente destruídos, e aí, de repente, uma hora para outra, sai todo mundo correndo, alegre, feliz, transformados. Só tem um jeito, só se eles vissem Jesus vivo novamente. Então, essa é a prova soteriológica. Então, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa é a promessa de Jesus para nós. Então, o fenômeno que ocorre na morte é um invisível ao olho humano. Nós já estudamos na outra aula sobre experiência de quase morte, né, do nosso espectro visual, que nós não enxergamos tudo o que acontece na nossa frente, porque a nossa visão ela é limitada com relação às ondas eletromagnéticas, né? E qual que é o significado da morte? A morte não é uma aniquilação do ser humano, ou seja, o ser humano ele não vai deixar de existir, mas uma transformação de todo o seu ser. O nome dessa transformação é ressurreição. Na ressurreição existe uma identidade mantida, ou seja, a identidade entre o corpo ressuscitado e o corpo material é garantida pela identidade de um princípio espiritual, que é a alma. Então, a nossa alma é a nossa identidade e que ela é mantida. E quanto à ressurreição, nós temos aí duas formas agora, atualmente, de compreender. Uma é a maneira tradicional, ou seja, nós morremos, existe uma separação do corpo e da alma, e depois uma união definitiva no novo corpo, na ressurreição, lá no juízo final. Isso é chamado de doutrina ortodoxa tradicional. Ou seja, a sequência é exatamente essa: a morte, depois a gente passa por um estado chamado intermediário. E aí tem diferentes doutrinas cristãs que falam, ou seja, o que acontece no período da minha morte e o juízo final, que vai lá no final dos tempos. Aonde eu fico? Então, uma boa parte da tradição cristã acredita o seguinte: o seu corpo ficou lá no cemitério e a sua alma ou foi lá para o paraíso ou foi para uma situação denominada inferno e está a sua alma só. E lá no juízo final, então, vai ter a ressurreição. E aí você vai ter um outro corpo ressuscitado, glorificado, e que vai viver para todo sempre nesse outro corpo. Então, existe aí um estado intermediário. Outras instituições cristãs acreditam que é chamado do sono da alma. E outros acreditam também que do pó nós viemos, do pó nós voltaremos, ou seja, eu fico no pó quando eu morro, e lá na ressurreição aí eu vou ser realmente todo ressurreto, né? Bom, com a morte, o corpo cai na corrupção, ao passo que a alma, que é imortal, se encaminha para o juízo. Ao juízo de Deus, e espera unir-se novamente ao corpo quando ele ressurgir transformado na volta do Senhor. Então, esse é o pensamento tradicional. Então, a doutrina ortodoxa, que é a tradicional até hoje cristã, ela entende que durante esse tempo intermédio, né, esse tempo intermediário, a alma fica separada do corpo e vai juntar novamente ao corpo no juízo final. Então, no final dos tempos, haverá então a glorificação do homem, ele terá então um novo corpo. Mas existe uma nova teoria com diversos teólogos, tanto protestantes como católicos, e que já tem um certo tempo, mas obviamente qualquer mudança nesse nível de doutrina demora uns 100 anos aí dentro da realidade da igreja, porque tem que ser geração para poder realmente mudar uma crença, mudar o paradigma. Então, nessa nova teoria chamada de monismo, ou seja, um novo modelo, existe uma passagem do homem todo, do tempo para a eternidade. Como que funciona isso?
Se eu morrer hoje, eu vou passar por uma outra dimensão. Essa outra dimensão, ela está na eternidade. Então não vai existir essa espera para o juízo final. Por quê? Porque do outro lado não tem tempo. É tudo agora. É simultaneidade. Então essa é chamada de doutrina heterodoxa, que é uma doutrina recente. Esse novo modelo, chamado novo modelo para a ressurreição, ele teve início com teólogos protestantes na primeira metade do século XX, você já tem um tempinho, e depois foi também aceita por diversos teólogos católicos, né? Então, tem muitos teólogos que seguem essa linha de entendimento e teólogos famosos de entendimento sobre a ressurreição, ou seja, a partir do momento que eu morro, eu já estarei com o meu novo corpo e já serei julgado, ou seja, a minha alma não vai ficar sem o corpo durante o tempo, depois ela vai ter um corpo lá na frente, não. Então, essa nova teoria, nós eliminamos o estado chamado intermediário, né? Não tem essa espera, porque essa espera, ela existe para nós que estamos aqui na Terra, em que nós nos direcionamos em função do espaço e tempo, coisa que não existe na outra dimensão. Então, e o porquê desse novo modelo? É porque é um modelo bíblico. Por quê? Porque nesse modelo que tem até agora, esse entendimento tradicional, ele sofreu muita influência da filosofia grega. Então, o ser humano, dentro da concepção cristã, né, ele é uma unidade que não pode ser dividida. Não é possível que na morte a alma se separe do corpo. Porque isso, a separação da alma e do corpo, ela vem da filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, e que tiveram uma grande influência sobre toda a teologia cristã. Houve um casamento entre a filosofia grega, né, e a teologia cristã. Houve muita influência nas interpretações da Bíblia. E por isso, porque isso aí não está escrito na Bíblia que a alma separa do corpo. Não tem essa descrição que a alma separa do corpo na Bíblia. Então, isso aí foi interpretação bíblica proveniente da filosofia grega, a influência da filosofia grega, que existe da imortalidade da alma, né, e que o corpo, que é a matéria, é mal, a alma é boa, o espírito é elevado, então que não vê a hora de ficar livre do corpo, né, e voltar aí para Deus, ou voltar para um estado de melhor evolução, né? Então, esse novo modelo, a alma nunca separa do corpo. A ressurreição da pessoa inteira acontece no momento da morte, pois na eternidade não há tempo, né? Então, nós vamos imediatamente para o outro lado e já com um novo corpo glorificado. Veja o que Agostinho fala sobre o tempo, porque o tempo, ele existe para nós que estamos aqui, mas ele não existe no outro lado. Do outro lado, existe a eternidade. E o tempo para nós é uma construção do ser humano para se localizar, porque na verdade o tempo ele não tem existência em si, né? Porque o passado ele está na nossa memória e o futuro em nossa imaginação. O que existe na verdade é o agora, né? Não adianta eu falar assim, deixa eu me mostrar eu com 20 anos, só se for com fotografia, porque esse 20 anos não existe mais, acabou. O que existe, o que tem existência em si, é o agora. Mas o ser humano, então, cria, lógico, uma definição de tempo para se situar, para se organizar na sua vida, assim também como espaço, né? E aí o próprio Einstein diz que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Para o ser humano que morreu, o tempo não existe mais. Então, na eternidade, não se espera algo no futuro. Ninguém fica lá do outro lado esperando, por exemplo, o juízo final. Porque na eternidade existe uma simultaneidade total. Quando entramos na dimensão da eternidade, tudo é simultâneo e não há mais tempo. 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que já passou.
Para Deus, o tempo não existe. E como pode a alma esperar pelo corpo no juízo final em um sistema que não tem tempo? Então, realmente, é bem interessante esse novo modelo e ele resolve a questão da falha na interpretação bíblica, porque não é bíblico a separação da alma do corpo. Então, resolve esse viés que tem aí na interpretação tradicional. Então, na morte, a pessoa entra em uma dimensão sem tempo, chamada eternidade. A alma do ser humano nunca separa do corpo, pois forma a unidade indivisível da pessoa humana única e substancial. Então, nesse novo modelo da ressurreição, não pode transcorrer tempo entre a morte e o juízo final, quando acontece a ressurreição do corpo, porque do outro lado não existe o tempo. Nesse novo modelo, é interessante a gente saber esse conceito de revivificação. Por exemplo, Lázaro, né, quando ele volta à vida, não houve uma ressurreição, houve uma revivificação. Por quê? Porque o Lázaro morreu de novo, né? E a ressurreição não, você passa por uma outra dimensão. Então, nesse novo modelo, não utiliza modelos helenísticos padrões, helênicos pagãos, ou seja, não existe a influência da filosofia grega. O que acontece na ressurreição é uma transformação completa que nós teremos. Então, a transformação do homem na morte, nós podemos verificar conforme o modelo do apóstolo Paulo, em que na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que aquilo que você semeia não germina se antes não morrer. Não é o futuro corpo da planta que você semeia, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Depois Deus lhe dá um corpo conforme queira. Então, a transformação do homem na morte, conforme o modelo de Paulo, ele diz que o corpo corruptível se torna incorruptível, o corpo psíquico que se torna espiritual e o corpo desprezível que se torna glorioso. Então, quando a gente observa, por exemplo, a ideia fazendo uma analogia com relação à ressurreição, a semente, por exemplo, que vai originar a planta, possui a mesma identidade, apesar de serem diferentes. Então, a semente tem a forma diferente da planta, mas tem o mesmo código genético. Então, o corpo da ressurreição ele tem uma outra forma, não acessível aos nossos sentidos. Ele será um corpo incorruptível, mas terá a mesma identidade. A mesma identidade. Qual que é o modelo da ressurreição? É Jesus. E qual que é o modelo desse corpo? Nós teremos a ideia com Jesus, porque após a ressurreição, Jesus aparece, né, para várias pessoas, e essas pessoas, no primeiro momento, não reconhecem Jesus. Ou seja, ele vem com um corpo diferente, né, e vai reconhecer Jesus com a fala, com a atitude dele, e daí por diante. Então, veja nessa primeira passagem, né, de João 20, 14, a Maria Madalena, né? Dizendo isto, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? Pensando ser ele o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde puseste. Então ela estava olhando para Jesus e veja, Maria Madalena conhecia muito bem Jesus e achando que aquela pessoa fosse o jardineiro. E aí Jesus fala para ela, Maria. E aí, voltando-se, ela lhe diz, mestre. Então, o jeito que ele fala, Maria, ela reconhece que é Jesus. Em outra situação, ele aparece para os discípulos e mostra que o corpo dele é um corpo diferente, porque ele passa por meio da parede, as portas estavam fechadas, né? E aí depois ele mostra as mãos para os discípulos, né, e a ferida do lado. Então é um corpo diferente, é um corpo espiritual, um corpo que pode passar por meio de paredes.
Outra situação no caminho de Emaús, né? Jesus caminha com os dois discípulos nesse caminho de Emaús e eles não reconhecem Jesus. Ele vai conversando com eles. Até o ponto que quando Jesus chega na casa deles e faz aquela ritualística de repartir o pão, né? E aí eles reconhecem que é Jesus que estava na frente deles. E outra também passagem, né, de João 21, por exemplo, é que os discípulos estavam também pescando, né? Viu Jesus na praia, não reconheceram, né? Então depois que o João, né, que é o discípulo amado, fala para Pedro, é o Senhor. E aí o Simão Pedro pula na água e vai nadando em direção à praia. Depois Jesus acaba, inclusive, comendo um peixinho lá com eles, come peixe. Então é possível se alimentar. Então qual é o conceito de morte? Morrer é nascer. A morte consiste no nascimento para novas dimensões da vida. Como eu disse, muitas pessoas associam. Qual que é o oposto da morte? O oposto da morte é a vida. Não, o oposto da morte é o nascimento. E a vida não se acaba. A morte é apenas uma etapa para continuar a vida num outro estado, numa outra dimensão. E a gente pode fazer a analogia aí com a lagarta e com a borboleta. A lagarta, ela sofre um processo aí de metamorfose, né? E ela se transforma num corpo completamente diferente, né? Mas, apesar disso, da forma exterior ser diferente, a identidade é a mesma. A microbiologia demonstrou que o código genético de cada uma das células da lagarta é absolutamente idêntico ao código genético das células da borboleta. Então, trata-se do mesmo ser, mas com embalagem completamente diferente. É dessa forma que nós devemos raciocinar com relação à nossa ressurreição. Teremos um novo corpo, mas a nossa identidade vai permanecer. Permanece a nossa identidade, né? E a ressurreição, então, consiste num salto qualitativo, né? Nós vamos manter a mesma identidade e vamos dar um salto em qualidade. Nós vamos ter uma evolução. A reencarnação propõe uma volta para trás, para repetir o que já passou. E a doutrina cristã insiste numa evolução dinâmica para a frente, para o novo. Isso é ressurreição. Então, a reencarnação propõe uma nova vida humana como lugar para a evolução. Eu vou evoluir aqui na Terra e volto de novo, e volto de novo. E a doutrina cristã tem uma proposta mais interessante, dinâmica e original, com a ressurreição. A evolução é feita em uma nova dimensão. Com a ressurreição, nós teremos uma evolução numa nova dimensão. Então, a salvação significa na ressurreição, Deus quer dar a vida em plenitude, não só para a dimensão espiritual da pessoa, mas para a pessoa integral, corpo e alma, em todas as dimensões. Interessante nós também compreendermos o significado de Jesus na cruz. Porque quando Jesus vai na cruz, ou seja, ele é crucificado, ele leva todos os nossos pecados, todas as nossas culpas e vai zerar a nossa conta. Então veja aí em Colossenses, por exemplo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ele prega na cruz a nossa dívida, todos os nossos erros, as nossas culpas, os nossos pecados. A conta está zerada, então não tem por que você voltar de novo. Porque se foi pago a conta, você vai voltar para pagar o quê? Não tem mais o que pagar, está pago. Desde que, é lógico, você esteja em Cristo. Tá? Então, não há necessidade da reencarnação. Então, Deus criou a pessoa humana com a intenção única de fazer dela não um ser inacabado,
instável e hesitante, mas para que ela encontre em Deus o próprio destino último, a sua própria plenitude. Espero que tenha orientado e esclarecido muitas dúvidas com relação à reencarnação e ressurreição, e também a oportunidade de mostrar esse novo conceito de ressurreição que muitos teólogos de nome, renomados, tanto católicos como protestantes, já estão seguindo, e é uma nova teoria muito interessante, porque ela é bíblica, ou seja, ela condiz com os ensinamentos da Bíblia. Que Deus abençoe sua vida, o seu entendimento. Um grande abraço no coração.